Um exercício de ombros, muito interessante, muito produtivo, pouco explorado na sala de musculação. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, que é uma afronta até aos desenhistas, mas vai ser, espero eu, que esclareça as questões biomecânicas que levam esse exercício a se tornar um excelente exercício a ser prescrito nas salas de musculação. Fica comigo nesse vídeo, que eu vou te mostrar o porquê que isso acontece. Bom, galera, nós vamos analisar aqui a biomecânica desse exercício pelo processo do torque. Então, através do torque da resistência gerado pelo peso, nós vamos analisar por que que esse exercício, ao longo da amplitude de movimento, ele é tão interessante, até melhor do que muitos mais populares na sala de musculação, esse não tão popular assim, mas um interessantíssimo exercício, eficiente exercício para ser implementado, prescrito na sala de musculação. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Galera, vamos imaginar o seguinte, ó, ele está deitado em decúbito lateral num banco, aqui nós temos o solo, certo? Em decúbito lateral, uma perna fica dando suporte, o outro joelho aqui fica para trás, tá? Fica flexionado sobre o banco para trás, ele se encontra aqui em decúbito lateral, tá de frente para nós, pode ver aqui o rosto, a forma que eu coloquei, e com o braço abduzido na horizontal aqui. Segurando na mão, vamos imaginar o seguinte, que ele tem aqui um peso, um dumbbell, um halter, certo? Sendo seguro na mão. Vamos imaginar que esse halter tem um peso aí de 8 quilos, tá ok? Então, uma massa, melhor dizendo, né? De 8 kg, tá certo? Colocando aqui, ó, uma massa de 8 kg. Lembrando que força, certo? É massa vezes aceleração. Então, nós vamos colocar aqui massa vezes aceleração. Ok? Então, essa força vai ser igual à massa dos 8 quilos aqui, então 8 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, eu vou arredondar para 10, para ficar mais fácil. A força, então, é igual a 80 newtons. João, que força é essa igual a 80 newtons aí que tu estás falando? Vamos lá. A força de 80 newtons que eu estou falando, eu vou colocar mais escuro aqui, então vamos mudar um pouco a cor. Vamos colocar um lilás roxo aqui. Olha lá, a força que eu estou falando é essa aqui, pessoal. Uma força vertical para baixo. Eu não consegui fazer tão vertical assim, né? Vamos ver se eu consigo melhorar isso para a gente fazer melhor aqui. Ver se sai um pouco melhor o meu desenho, né? Para que a gente possa fazer um pouco melhor. Vamos lá. Aí, aqui, ó. Essa força aqui é uma força da gravidade que leva o indivíduo a aduzir o ombro, e essa força é igual a 80 newtons, certo? Considerando aí um peso que ele esteja levantando de 8 quilos, tá ok? E para nós considerarmos essa força adutora, porque isso aqui gera uma força de adução, então nesse sentido aqui, né? Uma força adutora que se opõe ao deltoide, que gera uma força abdutora, concordo? Então, essa força adutora, nós temos que calcular ela agora via torque. Torque é igual a força, porque torque é uma força rotacional, vezes uma distância. E essa distância é a chave aqui para nós analisarmos. Essa distância é o braço de alavanca, o braço de potência, ou o braço de momento. E essa força ela é dada pela distância, essa distância ela é dada pelo ponto de aplicação da força até o eixo rotatório. O eixo rotatório está aqui, ó. Esse é o eixo rotatório, a articulação glenumeral. Então, a distância que nós vamos ver aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou projetar essa articulação glenumeral. Podemos fazer dessa forma? Podemos. Eu vejo uma forma bem simples de vocês pegarem essa ideia biomecânica de análise do exercício, tá? Projeto aqui, e aí nós vamos agora avaliar essa distância. Qual é essa distância, né? Que nós vamos colocar aqui o braço de torque, braço de momento, braço de alavanca. É essa aqui, pessoal. Essa distância em centímetros, nós podemos medir, transformar em metros e colocar aqui, ó. Nesse ponto de interrogação, eu não vou calcular. Mas nós teríamos um valor de torque aqui nesse momento, certo? Agora vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o indivíduo estivesse com o braço junto ao corpo aqui, ó. Então, vou colocar ele aqui, o braço, o cotovelo, o antebraço e a mão, tá ok? Dentro dessa perspectiva, de novo, estaria com o dumbbell aqui, segurando na mão, certo? O dumbbell aqui, junto ao corpo, no ponto de partida para a posição inicial. E agora eu poderia analisar a força. A força está aqui, ó. Força gravitacional. Qual é essa força mesmo, João? Essa força tem a magnitude de 80 newtons, perfeito? Se eu estou projetando aqui a linha do ombro,
tentando fazer o mais vertical possível na linha do ombro, qual é a distância? A distância é essa aqui. Esse aqui é o braço de momento. Então, percebo que no começo da fase concêntrica é menor do que quando o membro superior está paralelo ao solo, mas mesmo assim, nesta posição, eu já tenho uma certa distância, eu já tenho um torque, eu já parto o movimento para iniciar a fase concêntrica com torque, certo? Com um torque razoável. Claro que, vamos lá mais uma vez, ó. Se eu considerar aqui uma abdução agora mais ou menos, né, de uns 20 graus, aqui estaria a mão do indivíduo. Então aqui mais uma vez eu coloco o dumbbell, olha lá. Mais uma vez nesse ponto eu projeto a força e mais uma vez nesse ponto eu posso verificar e vou verificar a distância que é essa aqui, ó. Percebo que a distância vai aumentando gradativamente, essa distância do cálculo de torque, e, consequentemente, o torque da resistência, que é o torque adutor, ele vai aumentando. Eu parto já com algum torque adutor, porque eu já tenho um braço de alavanca inicial, e esse braço de alavanca ele vai aumentando. Aumentou aqui, aumentou até os 90 graus. 90 graus não. Aqui dá uns 45 graus de abdução, certo? Aproximadamente aqui, nós temos uns 45 graus aproximadamente de abdução. João, e se o indivíduo continuar a abdução do ombro? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Fazer uma abdução de uns 90 graus, perfeito? O braço, o antebraço, desenho horrível, eu sei, mas para ilustrar, eu acho que tá valendo, né, galera? Vocês conseguem me entender aí, gurizada? Então, eu coloco aqui mais uma vez o dumbbell, mais uma vez eu projeto a força, olha lá. E mais uma vez eu vou e busco identificar a distância, que é a distância perpendicular à linha de aplicação da força até o eixo de rotação, é essa distância aqui. Percebam que aqui diminui já um pouco essa distância, que vai aqui para o torque, consequentemente o torque final vai diminuir um pouco, mas eu tenho agora uma angulação maior, eu tenho uma ADM maior, aonde nessa ADM agora eu tenho condições de entender que desde que eu parto o exercício no início da fase concêntrica até 90 graus de abdução, eu tenho um torque excelente nesse exercício, eu não perco torque nunca. Nesse link que tu estás vendo agora aqui, nesse card aqui, tu vais ver uma videoaula que eu mostrei com um exercício clássico convencional, que junto ao corpo nós partimos numa elevação lateral clássica convencional com zero de torque. Então, nós perdemos os primeiros ângulos com muito pouco tensão muscular. Interessante também que tu veja nesse card aqui a playlist dessas videoaulas que eu estou gravando com esses desenhos, né? Anti-artísticos, como eu estou falando, mas que eu estou apresentando todas essas repercussões biomecânicas através do torque. Então, esse aqui é um exercício bem interessante, porque até 90 graus, por exemplo, por mais que nesse final de ângulo aqui eu perca um pouco do torque da resistência, e com isso não gere tanta resistência quanto o deltoide, ainda é uma distância significativa, ainda é uma distância bem grande, ainda é um braço de alavanca, um braço de torque significativo. Então, eu tenho ao longo de toda a DM, de 90 graus, desde que eu inicio o exercício, um torque sobre o movimento. Então, fazer o exercício num banco supino, por exemplo, inclinado, e aqui eu botei uma inclinação bem significativa, né? Mais que 45 graus, uns 60 graus, por exemplo, é bem interessante esse exercício. Eu parto com torque já razoável, aumento o torque ao máximo no ponto horizontal, quando o membro superior se fica horizontal, e elevar um pouco mais até os 90 graus, eu ainda tenho ganho de torque. Por mais que diminua um pouco, não diminui tanto, e eu tenho um bom ganho de torque. Então, é um bom exercício. E um outro detalhe que eu ainda posso fazer, gurizada, prescrever para o meu cliente, vejam bem aqui, ó. Vou colocar um azul bem forte aqui para a gente notar. Tem o braço aqui, né? Junto ao corpo, perfeito? Eu já prescrevi para alguns clientes, vejam bem, podendo trazer um pouco mais à frente ainda aqui, ó. Um pouco mais à frente. João, mas não vai entrar em ponto de descanso? Vai, mas eu ganho uma amplitude maior. Se eu estiver trabalhando com um cliente, ó, trazendo até aqui, cruzando a frente do tronco, fazendo uma adução, passando a frente do tronco, e aqui estaria o vetor, certo? Teria quase que um ponto de descanso ou um ponto de descanso aqui, mas eu teria uma amplitude maior de 90 graus e teria um ponto de descanso. Para aqueles clientes que ao longo da cada execução, cada repetição seja interessante prescrever com ponto de descanso, para ter algum alívio de tensão ao longo da DM, passa a ser interessante. Eu ganho amplitude
e tem um ponto de descanso. Se eu não quiser fazer ponto de descanso, faço como eu descrevi anteriormente. E outro detalhe, lembrem sempre que o músculo está partindo dessa posição inicial aqui, considerando a análise maior que nós fizemos aqui, junto ao corpo, certo? Com o deltoide já num bom grau de alongamento natural, junto ao corpo, e ele tem um grau de encurtamento, no máximo aqui, se eu trouxer até aqui, de 90 graus. Não tem um grande encurtamento do deltoide. Então, eu trabalho o deltoide nessas execuções que nós colocamos aqui e nessa amplitude de 90 graus, inicialmente discutida com vocês, com o deltoide num bom grau de alongamento. Claro que ele vai encurtando gradativamente, partindo do membro superior junto ao corpo, ele vai encurtando, 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 mas não gera um encurtamento tão grande, tão exacerbado como, por exemplo, no desenvolvimento. Então, é outro ponto positivo desse exercício aqui também. Então, vejo que é uma análise única e simplesmente biomecânica. Não fiz o cálculo final do torque, não é meu interesse fazer o cálculo final do torque, mas é meu interesse mostrar para vocês como fazer essa análise geral. Como é que tu faz isso? Como é que tu analisa esse exercício na sala de musculação? Ou melhor, tu prescreve esse exercício, tu entendes esse exercício, faz a prescrição dele. É interessante. As playlists que eu coloquei aqui, vou colocar mais uma aqui de biomecânica para vocês. É interessantíssimo que vocês assistam essas videoaulas para se aprofundar ainda mais nos aspectos biomecânicos que eu tenho aqui no canal para poder contribuir com vocês. E gostaria também de pedir a contribuição. Se agregou, se eu sou merecedor do teu like, metralha um like aqui. Se eu sou merecedor da tua inscrição, te inscreve no canal. Se eu sou merecedor da divulgação desse canal para os teus amigos, divulga esse canal, o meu canal, para os teus amigos, teus colegas de trabalho. Vai me ajudar muito e eu te agradeço muito por essa contribuição. E se tu ficou até o final dessa videoaula, comenta aqui para mim, João, fiquei até o final da videoaula, acompanha até o final, que tu é um daqueles poucos que realmente está interessado nesse rabisco todo aí. Coloca aí, João, fiquei até o final do rabisco, né? Até o final dessa riscaiada toda aí. Comenta para eu poder saber quantas pessoas realmente estão ficando até o final. E também comenta se tu entendeu aí a videoaula, se tu já prescreve esse exercício, se não prescreve, testa ele em ti primeiro, verifica como é, com o mesmo peso, faz o convencional em pé, dessa forma inclinado na cadeira, e faz um print aí, coloca no Instagram e me marca, tá? Porque ficou uma riscaiada do caramba, mas tá valendo, eu acho que tudo é no sentido, acho não, eu faço na intenção que seja o mais didático possível, e vocês possam entender. E vejam bem, eu não fiz nem o cálculo final do torque, porque não é interesse. É interesse ver quando o torque da resistência aumenta e diminui, e com isso leva o deltoide a um maior ou menor esforço. Se eu vou usar ponto de descanso ou não. O ponto do stick point, para fechar, de bônus para quem ficou até agora, olha só, é esse aqui, ó. Quando o braço está paralelo ao solo. O braço, o antebraço, o membro superior, é onde eu tenho maior braço de alavanca, maior distância, e aí eu tenho ponto de maior estresse, maior resistência contra o movimento, é o ponto do stick point. Então, o ponto de descanso é aqui embaixo, quando está verticalizado, e aqui aos 90 graus. 90 graus não, paralelo ao solo é o stick point. Então fica de bônus aí para quem ficou até o final e comenta aí, inscreve no canal, aciona o sininho, as notificações para te receber. E se for merecedor, como eu disse, do teu like, metralha um like aí. Te agradeço demais, vai me ajudar muito. Valeu, gurizada. Tamo junto, valeu, até uma próxima.